Eu cumprimento a todos que estão vendo esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar essa verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está em Ezequiel, capítulo 33, a partir do verso 10. Ezequiel, capítulo 33, a partir do verso 10. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não fará escapar no dia da sua prevaricação, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio: certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Então aqui Deus estava falando com o povo de Israel, através, através de Ezequiel. Deus ele estava dizendo para aquele povo que Deus ele não ficava feliz quando alguém era condenado, quando uma pessoa desobedecendo a Deus, quando uma pessoa não praticando os mandamentos de Deus fosse condenado. Deus ele não ficava feliz com a condenação de ninguém. E Deus ele ensinou que uma pessoa que fosse fiel a Deus, uma pessoa que obedecesse os mandamentos de Deus, uma pessoa que praticasse a palavra de Deus, mas no dia que aquela pessoa passasse a desobedecer a Deus e não praticar os mandamentos de Deus, aquela pessoa ela não seria salva. Porque aquela pessoa no passado, ela obedecia a Deus, mas chegou um momento da vida daquela pessoa, que aquela pessoa passou a fazer coisas erradas, a fazer coisas que desagradavam a Deus, a praticar o pecado, a fazer coisas erradas, Então, mesmo essa pessoa, um dia essa pessoa foi um servo de Deus, foi uma serva de Deus, Deus ele não vai contar aquele tempo que aquela pessoa serviu a Deus.
Mas Deus, Ele só vai olhar para aquele tempo que aquela pessoa desobedeceu a Deus, o tempo que aquela pessoa fez coisa errada, e aquela pessoa seria condenada. Né? Então Deus, Ele estava ensinando que era para o povo de Israel parar de fazer coisas erradas. Né? Deus, Ele ensinou que uma pessoa que fosse infiel, uma pessoa que fosse um ladrão, uma pessoa que fosse um mentiroso, uma pessoa que fosse uma pessoa que fizesse o mal para alguém, mas que um dia aquela pessoa parasse de fazer coisas erradas, aquela pessoa parasse de fazer o mal, de fazer maldades, e começasse a obedecer a Deus, a praticar os mandamentos de Deus, a falar a verdade, a trabalhar honestamente, essa pessoa seria salva. Porque Deus, Ele não ia olhar para aquele tempo que aquela pessoa fez coisas erradas. Deus só ia olhar para aquele tempo que aquela pessoa tomou a decisão de servir a Deus corretamente, de servir a Deus do jeito que Deus queria. Então aqui a palavra de Deus diz assim, em Ezequiel capítulo 33, verso 13: quando eu disser ao ímpio, quando eu disser ao justo, que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Mas aí alguém pode dizer, não, essa palavra é do tempo da lei, essa palavra não vale mais para nós hoje, porque nós estamos no tempo da graça. Mas vamos ver aqui em João, no Evangelho de João, o Evangelho segundo João, é o Evangelho segundo João, capítulo 3, a partir do verso 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mesmo Deus que usou Ezequiel para pregar para o povo ali de Israel, para que o povo, para explicar para o povo que Deus não queria que eles fossem condenados, que eles recebessem, porque quando Deus fala de morte, Deus não está falando somente da morte do corpo, mas Deus está falando também da morte da alma, que é a condenação eterna. Deus ensinou ali através da vida de Ezequiel, para que aquele povo que estivesse fazendo coisas erradas, que Deus não queria que aquelas pessoas fossem condenadas, mas Deus queria que aquelas pessoas fossem salvas, E que se aquelas pessoas que faziam mal, elas começassem a praticar o bem, que Deus ensinou, Deus ia salvar elas. Deus não ia se lembrar do tempo que elas fizeram coisas erradas, mas Deus só ia contar o tempo, a partir do tempo que aquelas pessoas começaram a obedecer a Ele, a obedecer a Deus. E essa palavra está aqui. Aqui Jesus, E aqui está Jesus, no Novo Testamento, no tempo da graça, como muitas pessoas dizem. Jesus, ele também disse que Deus, ele não quer que as pessoas sejam condenadas. Deus, ele quer que as pessoas tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, Deus amou todo mundo, Deus amou todas as pessoas, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. A partir do momento que uma pessoa que está na prostituição,
uma pessoa que está no adultério, uma pessoa que está no roubo, uma pessoa que está fazendo coisas erradas. Essas pessoas param de fazer as coisas erradas e passam a ser fiéis a Deus, passam a praticar os mandamentos de Deus, passam a praticar o que Jesus ensinou, passam a fazer o que Jesus disse para fazer. Deus, Ele vai salvar essas pessoas. A partir desse momento, que essas pessoas que fizeram maldades no passado, elas pedirem perdão para Deus e não praticarem mais o mal que elas praticaram, e aceitarem a Jesus Cristo como Salvador da vida delas, aceitarem os ensinamentos de Jesus Cristo na vida delas, aceitarem a palavra de Deus na vida delas, passarem a obedecer a palavra de Deus, Deus, Ele vai salvar elas. Mas aquelas pessoas fizeram tanto mal no passado, mas só que um dia elas entregaram a vida delas para Cristo, para Jesus, fazendo a vontade de Deus, passando a obedecer a Deus, a serem fiéis a Deus até o fim, e essas pessoas, elas serão salvas. Então Deus, Ele não estava falando essa palavra somente para o povo de Israel, lá no Antigo Testamento. Jesus, Ele está falando no Novo Testamento também, que Deus, Ele não deseja que as pessoas sejam condenadas. Deus, Ele não deseja que as pessoas vão para o inferno. Mas Deus, Ele deseja, Ele quer que todas as pessoas sejam salvas. Mas só vai ser salvo aquelas pessoas que praticarem a palavra de Deus. Aquelas pessoas que fizerem o que Jesus ensinou para a gente fazer. O que Jesus disse para nós fazermos. Então aqui no Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus não mandou Jesus aqui na terra para sair condenando a pessoa. Deus não mandou Jesus aqui na terra para apontar o dedo para uma pessoa e falar: você vai para o inferno, você vai ser condenado. Mas Deus mandou Jesus aqui na terra para Jesus pregar o Evangelho. E se aquela pessoa aceitar o Evangelho de Jesus na vida delas, se aquela pessoa aceitar obedecer as palavras de Jesus, a fazer o que Jesus ensinou, essas pessoas serão salvas. Existem alguns teólogos que pregam que existem pessoas que já nasceram para serem condenadas. Até tem teólogos que dizem que Judas Iscariotes, ele já tinha nascido para ser condenado. Mas nós aprendemos que se Judas Iscariotes, mesmo ele tendo traído Jesus, ele tivesse pedido perdão para Deus de todo o coração e não tirado a própria vida dele, Judas Iscariotes teria sido salvo. Porque a palavra de Deus diz que Pedro, o apóstolo Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Mas o apóstolo Pedro, ele não foi lá se enforcar. A palavra de Deus diz que o apóstolo Pedro ficou muito triste, depois dele reconhecer que ele tinha pecado, e ele pediu perdão para Jesus, ele pediu perdão para Deus. E Deus perdoou o apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro se tornou um pregador da palavra de Deus. Ele continuou sendo um pregador da palavra de Deus depois que Jesus foi para o céu. Então essa história que muitos teólogos têm pregado, que tem gente que já nasceu para ir para o inferno, tem gente que já nasceu para ir para o céu, isso é mentira. Porque a palavra de Deus nos ensina que nos últimos dias, muitos crentes até estariam dando ouvidos a espíritos enganadores. Existem espíritos enganadores que estão controlando alguns teólogos,
teólogos que confiam só no diploma deles, teólogos que confiam só na faculdade que eles fizeram, mas eles não pedem para Deus a sabedoria. Quando Salomão foi escolhido por Deus para ser rei, Salomão pediu sabedoria para Deus. Salomão não ficou confiando nele mesmo, mas ele pediu que Deus desse sabedoria para ele. Ele reconheceu que ele não tinha sabedoria, mas que Deus podia dar sabedoria para ele. E a palavra de Deus diz que Deus deu sabedoria para Salomão, né? Então muitos teólogos têm pregado que existem pessoas que não adianta a pessoa aceitar Jesus, porque Deus colocou ela aqui na terra para ser condenada. Isso é mentira, porque a palavra de Deus diz que Deus não deseja a morte, Deus não deseja a condenação daquela pessoa que está fazendo coisas erradas, do ladrão, daquela pessoa que tira a vida dos outros, daquela pessoa que fala mentira. Deus não quer que essas pessoas sejam condenadas. Por isso que Deus mandou Jesus aqui na terra, para que Jesus pregasse o Evangelho para essas pessoas, para que essas pessoas, deixando de fazer o mal e passando a obedecer os mandamentos de Deus, passando a fazer o que Jesus Cristo disse para elas fazer, elas sejam salvas, né? E aqui a palavra de Deus também diz, Deus usando Ezequiel para ensinar para o povo lá no Antigo Testamento, para o povo de Israel, que existem pessoas que dizem assim: olha, eu sou o servo de Deus, eu conheço a palavra de Deus, mas se essa pessoa praticar o mal, Deus ele não vai olhar se essa pessoa conhece a palavra de Deus, se essa pessoa é um sacerdote, é um profeta. Essa pessoa vai ser condenada, porque apesar dessa pessoa ser um profeta, apesar dessa pessoa ser um pregador da palavra de Deus, apesar dessa pessoa conhecer a palavra de Deus, essa pessoa não obedece a Deus, então ela vai ser condenada, né? Mas se essa pessoa ela parar de fazer o mal, deixar de fazer o mal, deixar de fazer coisas erradas e fazer o que Deus ensinou para fazer, essas pessoas serão salvas, né? Então, às vezes a pessoa fala assim: olha, para mim não tem jeito. Às vezes quando um crente ele vai pregar a palavra de Deus para uma pessoa dizendo: irmão, Jesus Cristo ele te ama, Deus ele te ama, passa a obedecer a palavra de Deus, pega a Bíblia, lê a palavra de Deus, aprende a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus, que Deus ele vai te salvar. Muitas vezes a pessoa fala assim: olha, nem Deus pode me salvar, porque eu já fiz tanta coisa errada nessa vida. Mas Deus ele está nos ensinando nessa noite. Deus ele está te ensinando que Ele não deseja a tua condenação. Se tiver alguém que diz que já fez tantas coisas erradas nessa vida, que Deus não ama mais ela, o Senhor Deus hoje ensinou que Deus ele não deseja a tua morte, a tua condenação. Deus ele não deseja que você seja condenado ao sofrimento eterno lá no lago de fogo. Mas Deus ele te ensina que nesse momento você tomar a decisão de parar de fazer coisas erradas e fazer o que Deus ensinou, o que Jesus ensinou, praticar os ensinamentos de Jesus, ser fiel a Deus até o fim. Deus ele vai te salvar. Porque a palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. A verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É só aceitar Jesus Cristo como Salvador da tua vida. E o que é aceitar Jesus Cristo? É só repetir aquelas palavras: Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Não é só isso não.
aceitar a Jesus Cristo é aceitar na tua vida o que Jesus Cristo ensinou. Jesus Cristo ensinou que a gente tem que falar a verdade sempre. Então, se tiver alguém que fala mentira, e essa pessoa passar a falar a verdade sempre, essa pessoa vai ser salva. Se tiver alguém que roubava, mas Jesus ensinou a não roubar, mas sim trabalhar honestamente, se essa pessoa parar de roubar e trabalhar honestamente, Deus ele vai salvar essa pessoa. Jesus Cristo ensinou as pessoas a não adulterar. Se tiver alguma pessoa que está no adultério e parar de cometer adultério e passar a ser fiel a Deus até o fim, essa pessoa vai ser salva. Né? Mas se tiver alguma pessoa que diz assim, olha, eu sou um pregador da palavra de Deus, eu sou um profeta, eu jejuo, eu oro, quando eu oro, milagres acontecem. Mas se essa pessoa parar de obedecer a Deus, se essa pessoa se tornar um adúltero, um ladrão, mentiroso, essa pessoa vai ser condenada. Porque a pessoa serviu a Deus um dia, mas depois deixou de servir a Deus. Então Deus ele nos ensina hoje que Deus ele quer salvar cada um de nós. Mas Deus, ele não vai pegar a pessoa pela mão à força e levar a pessoa para o céu, para Nova Jerusalém. Deus, ele, lá no Antigo Testamento, Deus preparou profetas, sacerdotes para pregar a palavra de Deus para as pessoas, para que as pessoas fossem salvas. No Novo Testamento, Deus mandou o próprio Filho dele aqui na terra para pregar o Evangelho, para que as pessoas, praticando o que Jesus ensinou, elas sejam salvas. Porque Deus, ele não fica feliz quando uma pessoa é condenada. A palavra de Deus, ela nos ensina que tem festa no céu quando uma pessoa que fazia coisas erradas, ela se converte a Deus e ela passa a praticar os mandamentos de Deus, ela passa a fazer o que Jesus Cristo ensinou, ela passa a aceitar Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo na vida dela. Né? Então essa é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje. Né? Deus, ele nos dá a chance, né, para que a gente sirva a Ele, para que sejamos salvos. Mas se tiver alguém que não quiser servir a Deus, essa pessoa também não será salva, porque Deus ele não obriga ninguém a ser salvo. A salvação está na palavra de Deus. Se alguém obedecer a palavra de Deus, fizer o que Deus ensinou, fizer o que Jesus Cristo ensinou, será salvo. Mas se não fizer, será condenado. Mesmo Deus querendo que aquela pessoa seja salva, mas se a pessoa não fizer o que Deus disse para fazer, o que Deus ensinou a fazer, essa pessoa será condenada. Porque só o amor de Deus não salva uma pessoa. Mas a pessoa tem que amar a Deus também. Deus ele ama a pessoa, mas se a pessoa não ama a Deus, essa pessoa não será salva. Porque a palavra de Deus nos ensina que quem ama a Deus, pratica a palavra de Deus, obedece a Deus. Que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Amém. Vamos orar para agradecer ao Senhor Deus pela palavra que o Senhor Deus nos revelou. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela palavra que o Senhor tem revelado para nós, Senhor Deus. Porque o Senhor quer a nossa salvação. O Senhor quer, Senhor Deus, que sejamos salvos.
mas a salvação depende de nós também. Senhor, abençoa, Senhor Deus, todos aqueles que estão vendo esse vídeo, Senhor Deus. Nós que estamos aqui também na tua casa de oração, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. E eu te agradeço, Senhor Deus, pelo Senhor ouvir as orações que fazemos. E eu te agradeço, Senhor Deus, pelas respostas que o Senhor tem dado, Senhor Deus, às orações que nós fazemos. Porque o Senhor nos ama, Senhor Deus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.